Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E meus irmãos, eu tô parecendo mesmo o Papai Noel, né? Uma barbona. E tô trazendo um presente para vocês que é a informação. Devido aos problemas de censura que o nosso país atravessa, a gente quando tá numa situação realmente ruim, a gente começa a olhar para os lados. E às vezes algo que já é ruim, algo que a gente já percebeu que não presta, que não vai dar bom, literalmente, você resolve querer tentar, porque a situação tá tão ruim que o cara diz, meu irmão, já que esse é terrível, vamos tentar o menos ruim. E é o caso do Elon Musk. Faz um tempo, por exemplo, que a gente faz vídeo mostrando as ideias do cara de querer meter chip na cabeça das pessoas, literalmente substituir partes humanas por robótica. Cara, isso a gente sabe que não vai dar bem, né? Eu inclusive fiz um vídeo muito bom, meus irmãos, mas esse infelizmente o YouTube censurou, colocou como desinformação. E era um vídeo que eu falava o porquê, né, as pessoas, quando aceitarem esse tipo de tecnologia, elas não vão poder receber a nova vida que vai vir com Cristo. Quando ele voltar, ele vai transformar os nossos corpos no que era no início, não existia o falecimento, né? Os próprios pesquisadores já descobriram que o nosso corpo, ele renova todos os anos as células, porém, cada vez ele vai fazendo essas cópias, a partir dos 21 anos para frente, né? Ele começa a fazer essas cópias com defeito, certo? As células não saem como nas primeiras vezes. É por isso que outras pesquisas também, né, provaram que o consumo de sangue, né, de recém-nascidos, que era feito em rituais, né, os reis queriam vencer uma treta, então eles sacrificavam ali para os demônios e bebiam esse sangue, né? E foi descoberto que rejuvenesce, né? Tem inclusive um pai aí, milionário, já fiz vários vídeos dele também, pelo menos uns 3 vídeos já com o assunto, né, que ele injeta sangue do próprio filho nele, né? Filho, se eu não me engano, 17 anos. E ele tá com 15 anos já, na idade corpórea dele, já é 15 anos mais jovem do que a idade dele. Então, coisas que os antigos praticavam estão sendo comprovadas agora, né? Isso é por causa da época que a gente está atravessando, o início das dores, meus irmãos. E agora, né, o Elon Musk, ele acaba mostrando o que ele realmente é. Essas prints, né, aqui do Elon Musk no Twitter, ó, disse o seguinte, ó, uma moça, né? Acho que é uma moça que disse a ele, ó: você não vai morrer antes do seu dia. Elon, de qualquer forma, você é ou era uma figura única neste mundo. Só estou pensando em uma coisa, como um gênio. Você não descobriu que existe um grande criador deste mundo ainda? Se você fez, certifique-se de confessar. Onde está a última batida do seu coração, né? Porque tá traduzido aqui, fica uma merda, família. Mas é isso, antes da última batida do seu coração. Deus o abençoe, né? Qual foi a resposta do Elon Musk? Olha o que ele falou. Obrigado pela benção, mas estou bem em ir para o inferno, se esse realmente é meu destino, já que a grande maioria de todos os humanos já nascidos estará lá. Cara, o cara falou tudo aqui, família. Ele botou pra torar. Já que a grande maioria de todos os humanos nascidos estará lá. Claramente, o mundo jaz no maligno e o Elon Musk sabe disso. Agora, isso aqui também serve para o futuro. Será que ele está falando também de que essa nova geração, praticamente toda, já vai nascer para o maligno? Principalmente aqueles que aderirem, né, e implementarem as tecnologias que ele mesmo está criando em seus corpos. Outro trecho interessante aqui, que aí a gente vai precisar do nosso velho diário do Davi para entender melhor. É quando ele fala, né? Se esse realmente é o meu destino, estou muito bem em ir para o inferno. Quando eu comecei a ler sobre como acredita os satanistas, né? O que é que eles falam, as versões que eles têm. Primeira coisa que eu descobri é que não há unanimidade, né? Diferente do cristianismo, que tenta ali meio que ter um consenso, o satanismo é diferente. Existem várias e que uma pensa totalmente diferente da outra. Você pega, por exemplo, uma demônia como a Lilith, tem versões que acreditam que ela era a primeira mulher de Adão. Já outros acham isso um absurdo e até uma ofensa, né? E que ela sempre foi uma deusa demônia. Então, não existe um consenso nem sobre as entidades que eles adoram. Cada um vê de um jeito e chama de um jeito. Agora, o que converge, o ponto de convergência, é muitas vezes
como ela age na vida das pessoas e o que ela precisa para agir. Aí você se vê que se trata da mesma coisa, né? Do mesmo troço, mas na questão de crença cada um chama de um jeito, né? Então, uma coisa que eu me deparei é que isso é como se fosse um desses consensos, é que eles dizem o seguinte: é melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. Essa é uma frase que muitos satanistas falam. É melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. Isso está ligado, família, altamente à crença deles no que vai acontecer. Diferente do que nós cristãos aprendemos, que Satanás vai ser atirado no lago de fogo e etc., eles não veem desse jeito. Eu já falei para vocês, eles veem que Cristo vai vir, vai escolher, né, pegar os seus fiéis, pouquíssimas pessoas, vai dar para levar na mão assim um punhado de gente, e vai embora, vai levar eles para o paraíso. E aqueles que ajudaram Satanás em sua causa vão herdar a terra. Literalmente eles acham isso. Não estou dizendo que eu acredito nisso, eu não acredito nisso, ó, eu sou cristão. E o meu comportamento não é nem isso que prova, é o meu próprio comportamento, a minha forma de crença, a minha forma de viver. Vocês sabem disso. Isso é uma crença deles. E não adianta ficar enganando, enrolando. Aqui, por exemplo, no nosso diário, eu trago um questionamento que muitas pessoas fazem, né? E uma das partes que as pessoas que estão lendo me elogiaram bastante. Isso aqui eu fico agradecido, ó. Essa página aqui, família, dá uma olhada aqui, né? Esses desenhos, o pessoal pergunta: Davi, isso aqui não, isso aqui é imprimido. Agora isso aqui é desenho feito pelas minhas mãozinhas aqui, né? E aí, Davi, muito interessante esse trecho, porque diz o seguinte, ó: o porquê de demônios e espíritos obscuros se unirem a pessoas do mal. Por que eles fazem isso? Vamos entender aqui. Vou botar um pouquinho de luz aqui. Uma coisa que intriga muita gente e acaba sendo motivo de descrença para muitos é o porquê entidades poderosas e eternas podem se submeter a bruxos e ocultistas e pessoas do mal, que comparadas a elas são como velas acesas ao vento que podem apagar a qualquer momento. Ou seja, seres inferiores e mortais dando ordem a seres superiores e eternos. Uma boa explicação eu encontrei em um velho livro sem capa e tinha o seguinte: dizem que a forma e a natureza dos espíritos precisam ser consideradas de acordo com a força de cada grupo ao qual ele pertence. Alguns seres de natureza divina e celestial não estão sujeitos a conjurações e aos encantamentos abomináveis de homens perversos, enquanto outros de natureza diabólica e infernal não só estão sempre prontos para se tornarem servos de exorcistas e magos, mas também estão sempre atrás de oportunidades para agirem sobre afeições maléficas na mente e controlarem aqueles de inclinações perversas para realizar atos malévolos e viciosos. Quando espíritos infernais são instigados, frequentemente atemorizam os homens com visões noturnas, fazem os melancólicos se autoceifarem, tentam bêbados e incendiários a queimarem casas para eliminar aqueles que lá residem e atrair servos descuidados e outros a um sono sádio e imprudente. Esses acidentes azarados podem acontecer de inúmeras maneiras, pois o espírito malévolo, através de instigações maliciosas ou estratagemas secretos, tem o desejo de acabar com os domínios dos mortais e destruí-los, especialmente quando o trabalho a ser feito pelo diabo é muito difícil para sua natureza espiritual e sutil, porque ele pertence à mesma fonte ou ao mesmo princípio a que esses espíritos dúbios pertencem mais imediatamente. A maior arma que temos contra qualquer coisa, ou pelo menos quase qualquer coisa, é a informação. Mas se deixarmos a vaidade ou a soberba tomar conta, a informação passa a ser nossa maior fraqueza. Isso acontece quando achamos que já sabemos de uma coisa e até já comprovamos se deu certo alguma outra vez. Porém, as coisas mudam e não existe receita infalível, e principalmente falando de fenômenos e entidades paranormais, e esse é o caso dos fenômenos de fogo que muita gente, principalmente do interior, já testemunhou e assim pensa conhecer. Geralmente é uma bola de fogo ou tochas, ou mesmo eu mesmo já enfrentei essa entidade, como já registrei nesse diário com eu mesmo já enfrentei essa entidade, como já registrei nesse diário como bolas de fogo. Pensei já saber tudo sobre esse tipo de manifestação, porém me surpreendi ao descobrir que bruxas e macumbeiros podem ter essa forma ao morrerem, além de um demônio conhecido como 58º espírito. Eu não vou falar o nome dele, tá certo, família? Mas é isso aqui, ó.
Tá aqui, ó. Certo? Aqui é o símbolo dele. Essa parte ela vai ficando um pouco tenebrosa. Aqui também tem a marca dele, ó. Se você ver isso aí, sai de perto, beleza? Essas partes aqui, família, já começam a ficar um pouco cabulosa demais, né? Mas, para resumir, né, o que o Elon Musk falou e onde é que essas informações se encaixam. O Elon Musk sabe de tudo que acontece no lado espiritual. Ele é um cara que ele não serve ao bem, certo? Mas ele tem os seus próprios princípios, as suas formas de fazer, a sua forma de fazer as coisas. E muitas vezes ele bate com as lideranças. A gente vê isso na própria história, e eu já falei isso aqui para vocês, quando o Morgan, por exemplo, eu tenho certeza disso, é claro que os livros de história vão dizer que eu sou louco, aqui também eu falo sobre isso e dou os detalhes, como é que ele fez. Quando ele ceifou o próprio pai, para ter o controle total das empresas do pai, o pai também era um servo. Não era um cara do bem ou um cara do mal que atacou o oposto. É cobra comendo cobra. Porque eles são parecidos que como vinho, meus irmãos. A nova geração vai saindo pior do que a anterior. E disposta a fazer coisas mais macabras do que a anterior. Então eu acho que o Elon Musk, ele tem a sua própria maneira. É como se ele fosse sabe, um Devil May Cry, um Dante daquele ali do jogo Devil May Cry, sabe? Que é um demônio. E ele tem a sua própria maneira de fazer as coisas. E ele não aceita o que aquele outro quer fazer. Então, quando a gente está sendo muito assolado por um inimigo, a gente tende a pensar, né, que aquele outro que está se opondo é o herói, né? Mas na vida real, meus irmãos, não tem esse herói, né? O verdadeiro herói foi o próprio Cristo. E ele está esperando a hora certa para voltar. Aqui você só tem os pelo menos homens com seus interesses que às vezes lhe servem mais naquele momento e às vezes não. Por isso é que a gente sempre se decepciona. Caramba, aqui tá tão quente que tá suando, família. Devia ter trazido a chave do carro. E olha que é noite, viu, família? Madrugada que eu tô fazendo esse vídeo. Acho que quase 3 da manhã já. Deixa eu ver aqui, só pra vocês verem, que eu não tô mentindo. 3h10. Ó. Tá vendo aí? 3h10 da manhã eu tô fazendo esse vídeo. E ó os assuntos, né? Isso pra dormir é uma beleza, família. Aí já tô acostumado, né? Então, resumindo, esses caras, né, sabem o que rola no espiritual e eles já sabem que os seus atos aqui na Terra já mexeram tanto com o plano original de Deus que praticamente, família, é quase impossível eles reverterem isso. E aí os caras entram de cabeça mesmo para servir aos propósitos do maligno e dessa forma reinarem no inferno quando chegar a sua hora. É nisso que eles acreditam hoje, certo? Então, enquanto nós cristãos pensamos na vinda do Messias, né, e a salvação eterna, essa galera pensa aqui mesmo, no físico, e que vão reinar, serão os reis, literalmente, do novo mundo. É assim que eles pensam, tá certo? Então, se você não conseguiu entender o porquê que o Elon Musk dá uma resposta dessa, é exatamente isso. Mais uma vez, relembrando a vocês, tá lá na Hotmart, você pode comprar em 10 vezes sem juro, tá certo, meus irmãos? E corre, porque a gente deixa um tempo, depois eu vou tirar, né? E o que eu puder, para aquele Davi, eu não tenho condição de comprar, cara, o que eu puder passar aqui, eu vou passar, né? Você vê que ninguém faz isso, né? Ficar lendo os artigos e tal, mas eu faço, né? Como vocês sabem aqui, eu faço de tudo, meus irmãos, para tratar todos de igualdade, tá certo? Então, o que eu puder trazer aqui, o que passar no canal, é claro que algumas partes não passam. Aqui você tem o que eu penso, o que eu descobri com as minhas pesquisas, as minhas próprias experiências, sem censura, certo? Sem politicamente correto. Aqui tem a parada bico seco, literalmente. Então, recomendo muito que você leia, tá certo? Lá na Hotmart, você vai conseguir aí comprar em 10 vezes sem juros. Então é isso, meus irmãos, e são mais de 400 páginas, tá certo, família? Só pra vocês saberem, viu? E muito bem escritas. Tem hora que eu dou umas apertadas assim, agora lá tá tudo escrito de forma correta, tá certo? Não tá escrito assim não, mas nada foi mudado. Beleza, família? É isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fum!